Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Histórias e Jornadas Emocionantes. A história de hoje fala sobre Renato, um homem honesto do campo, que entrou em um banco da cidade grande e todo mundo tratou ele com desprezo e deboche. Quando uma funcionária chama os seguranças para retirar ele de lá, uma revelação deixa ela pálida e ela quase desmaia. Fique com a gente e conheça a história de Renato. Não se esqueça de deixar o gostei e se inscrever para não perder nenhuma novidade. Renato Botelho é um homem já com uma certa idade, que sempre amou a vida no campo. Renato adquiriu muito dinheiro durante a sua vida graças às suas terras no campo e seu gado leiteiro. Isso lhe concedeu muitas oportunidades na vida, mas ele nunca se identificou com os luxos que o dinheiro poderia oferecer, como carros caros, relógios luxuosos e calçados caríssimos. Renato também nunca gostou muito da bagunça da cidade. Ele sempre preferiu a calma do campo. Renato era filho de um casal de camponeses, que passaram a vida inteira trabalhando em um pequeno pedaço de terra, cultivando milho e feijão. Como os bancos eram longe da zona rural, geralmente as famílias guardavam suas posses de maior valor dentro de casa. Em uma noite fria e escura, uma desgraça caiu sobre o rancho que os pais de Renato viviam. Um grupo de bandidos armados invadiu a propriedade e começou a saquear os bens de valor que tinham lá. O pai de Renato tentou impedir os ladrões, pois os itens de valor que estavam na casa foram conquistados com grande esforço. Ele reagiu ao assalto dando um soco no rosto de um dos assaltantes. Porém, os bandidos estavam em maior número, e rapidamente mobilizaram o pai de Renato. Aquela noite ficaria marcada na vida de Renato para sempre. Um dos bandidos disparou sua arma contra o pai de Renato, e lhe tirou a vida. Renato tinha apenas 8 anos nessa noite. A mãe de Renato ficou em choque, e não conseguia parar de chorar. Renato ficou no canto, com a respiração ofegante e com muito medo. Os bandidos fugiram após o disparo, pois entraram em desespero. O velório do pai de Renato foi realizado, e após isso, a vida dele ficou em completa desordem. A mãe dele estava com medo que os homens voltassem lá, e Renato não suportava ver a mãe naquele estado de nervos, sempre preocupada com a segurança do lugar, e sem saber se conseguiriam se virar sozinhos. Então, mesmo sendo muito jovem, Renato se propôs a cuidar das terras e das plantações com a mesma dedicação que seu pai tinha. Ele começou a trabalhar do nascer ao pôr do sol. Infelizmente, os desafios estavam apenas começando. Renato e sua mãe precisaram começar praticamente do zero, pois a safra daquele ano tinha sido a mais fraca dos últimos 5 anos. Havia muitas atividades que apenas o pai de Renato realizava sozinho, então Renato e sua mãe precisaram aprender sozinhos a como lidar com essas tarefas. Como a situação financeira não estava boa, a mãe de Renato precisou ir até a cidade, para ir a um banco pegar empréstimo. Ao chegar no banco, ela conversou com o gerente e explicou sua situação. Porém, o gerente não estava dando sinais muito favoráveis a realizar o empréstimo. A camponesa era apenas uma mãe viúva com um filho que não tinha mais um pai. As chances deles não conseguirem pagar o empréstimo era altíssima. O gerente viu que a pobre mulher precisava muito do dinheiro, então ele aproveitou para aplicar juros altíssimos nesse empréstimo. Ele sabia que a mulher não tinha outra escolha a não ser aceitar. E foi então que conseguiram combinar os termos do empréstimo. No período de 5 anos, Renato e sua mãe precisariam pagar praticamente o triplo do valor que pegaram emprestado com o banco. Após esse dia, Renato e sua mãe trabalharam incessantemente, todos os dias da semana, incluindo os sábados e os domingos. Eles utilizaram o dinheiro do empréstimo com muita cautela, comprando apenas o necessário. Renato precisou desistir dos estudos para focar totalmente nas terras de sua família, mas ele não estava triste por isso. Ele sempre foi muito dedicado, e ele queria que a situação financeira de sua mãe melhorasse. 5 anos se passaram, e as terras de Renato prosperaram muito. Ele e sua mãe realizaram contratos de vendas para diversos restaurantes, e esses restaurantes começaram a ter boa fama de possuir sempre alimentos frescos e de qualidade.
A fama do rancho de Renato foi se espalhando pela região, e ele conseguiu firmar diversos contratos ao longo desses 5 anos. Finalmente o dia de pagar o empréstimo chegou, e Renato decidiu que era hora de acertar as contas. Ele e sua mãe foram até o banco, porém eles não esperavam o que iria acontecer lá. Assim que entraram no banco, rapidamente o gerente percebeu que eles usavam roupas simples e que tinham as mãos calejadas. Ele se lembrou que a mulher era a que tinha pedido um empréstimo de 5 anos atrás. Ao notar que a mãe de Renato ainda utilizava roupas velhas, o gerente pensou que ela estava vindo atrás de mais dinheiro. Assim que Renato chegou perto para cumprimentar, o gerente começou a humilhar Renato e sua mãe. Ele dizia que iria penhorar o sítio deles, e que eles não receberiam mais nenhum centavo do banco. Porém ele não esperava o que estava prestes a acontecer. Renato retirou de seu bolso uma carteira recheada de dinheiro. Os olhos do gerente quase saíram para fora quando ele viu a quantidade de dinheiro que Renato carregava. Renato retirou apenas algumas notas, e elas já eram suficientes para quitar toda a sua dívida. O gerente não acreditou que Renato havia conquistado todo esse dinheiro com trabalho honesto, e imediatamente mandou chamar os seguranças para Renato e sua mãe. O gerente começou a acusar eles de roubo e de serem criminosos. Porém, antes que os seguranças chegassem, algo inacreditável aconteceu. O diretor-chefe do banco, chamado Hugo, estava de passagem, e notou a situação e resolveu se aproximar. Hugo ficou pálido quando viu o gerente do banco falar de maneira tão áspera com Renato. Hugo sabia da popularidade de Renato na região, e sabia que seu rancho era um dos mais conhecidos e ricos da cidade. Hugo imediatamente se aproximou e pediu desculpas pelo ocorrido. Ele olhou feio para o gerente, e só então, o gerente conseguiu entender o erro que estava cometendo. Hugo era uma das pessoas com quem Renato havia fechado o contrato, e isso fez com que o gerente do banco suasse frio. Hugo ameaçou tirar o emprego do gerente, mas Renato rapidamente impediu ele. Renato disse que as pessoas merecem uma segunda chance, e que todos nós devemos ser solidários com o próximo. E assim se encerra a história de Renato e de sua mãe. Renato retornou para o sítio com muito orgulho, e sabia que ele estava honrando os desejos de seu pai. Ele havia conquistado uma vida boa para si e para sua mãe, e juntos, eles continuaram expandindo seus negócios. Se você gostou dessa história, deixe seu gostei, e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Os 2 vídeos que estão aparecendo na tela certamente irão te emocionar também. Até a próxima!